Enzo, é tu, menino? Com certeza. Olha só, que bênção, aleluia. Você tá bem? Tudo você? Tô bem, graças a Deus. Amém. Bom, vamos lá. Vamos começar para a gente não ficar tanto tempo assim, né? E a gente também tem um tempo livre, porque hoje é só segunda-feira. Aleluia. Vamos lá. Vamos começar com a aula 3. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Estou compartilhando. Tá aparecendo aí para você? Tá sim. Tá? Beleza. Eu vou falar no vocês porque esse vídeo vai estar gravado. Aí vai ser como eu estivesse falando com a galera, tá? Tranquilo. Olá, gente, todo mundo que está aí no Instagram, você que quer participar da nossa aula e tem o material de apoio visualizando, então entra no link que está no meus stories e participe já, hein? Tá demais a aula hoje, gente. Bom, estou compartilhando aqui. Bom, vamos lá. Hoje é a nossa terceira aula, né, do nosso workshop de Ginasects. E hoje a gente vai falar sobre como buscar referências e como criar conteúdos criativos, tá? Quando vem essa questão de criação de conteúdo, lembrando que a gente está no módulo 1, né, de criação de conteúdo do workshop. O workshop é dividido em módulos, sobre diversos assuntos e a gente está na criação de conteúdo. Quando a gente vai criar um conteúdo, a gente precisa ter alguns pontos, né, antes da criação de um conteúdo para o Instagram, ou seja, para as redes sociais, ou seja para qualquer plataforma digital, né? Daí vem sempre a questão, eu não sei ser criativo, eu não sei onde buscar alguma referência. Enfim, tudo isso a gente vai aprender na aula de hoje, tá? Mas, antes da gente iniciar a aula 3, que no caso é a aula de hoje, a gente vai passar por cima um pouco do que a gente falou na aula 2. Lá na semana, no dia 14 de abril, nós falamos sobre alguns pontos, né, na nossa aula 2. A gente não teve aula no dia 21, porque devido ao feriado, enfim, mas estamos de volta, né, nessa jornada que está super legal, né? Vamos lá. Aula 2 a gente conversou. Espera aí que tem isso aqui, deixa eu só confirmar. Permiti. Bom, na aula 2 a gente falou sobre como funcionam as redes sociais e os seus algoritmos, os tipos de algoritmo, né? A gente falou lá os algoritmos de preferência, de sugestão, teve de pesquisa, teve, enfim, diversos tipos de algoritmos. E você que não assistiu a aula 2 pode assistir a aula 2 que já está disponível no YouTube. Então, você pode assistir a aula completa lá e ver tudo isso que a gente abordou na aula 2. Além de como usar essa questão da lógica das plataformas para expandir o evangelho, né? De que forma que a gente pode... Tá, eu sei como é que funcionam os algoritmos, mas de que forma que eu posso usar isso para expandir o evangelho, né? Para fazer ali a nossa missão. E também a importância da intencionalidade no consumo e na produção de conteúdo. Isso foi o que a gente falou na aula 2, né? Isso tudo você, como eu falei, pode assistir no nosso YouTube canal. Diz do Nada Assista. Falo rápido, para não perder se não tiver errado. Bom, e a aula 3? A aula 3 a gente vai ver sobre essa questão, né, que nem eu falei, de referências, de como ser criativo, do que é a criatividade, de que forma que eu possa imergir mais nessa criatividade, enfim. Então, esses aqui são alguns objetivos da nossa aula 3. Aula 3 de hoje. Nós vamos buscar referências criativas de forma estratégica, nós vamos aprender a adaptar as tendências que existem por aí pelas redes sociais para o conteúdo, para o contexto cristão, desenvolver ideias novas através de brainstorm, a gente vai entender o que significa o brainstorm e de que forma a gente pode utilizar ele na nossa criação de conteúdo e criar conteúdos relevantes com propósito, porque não estamos aqui à toa, estamos aqui sim
para criar conteúdos de forma proposital a nossa missão, que é ir e pregar o evangelho a toda criatura. Aleluia. Bom, vamos lá. Vamos falar sobre antes, eu quero frisar com vocês esse versículo, né, que eu achei super legal. Super legal não, me tocou bastante na hora que eu estava fazendo esse conteúdo de criatividade, né. Tá ali, eu errei, não é Provérbios, tá, não é Provérbios 4:23. Eu esqueci de colocar aqui. O certo é, espera aí, só um minutinho, é Efésios, não é Provérbios. Efésios 2:10, tá. Por que disso? Porque somos e apagou, espera aí, deixa eu voltar para mim. Efésios 2:10. Efésios 2:10, não é Provérbios 4:23, depois eu arrumo isso aí para vocês. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Aqui já mostra que nós somos criação de um Deus extremamente criativo. Ele é um Deus extremamente criativo, gente. Assim, é surreal a criatividade do Senhor, sabe? Quando você vai ler ali em Gênesis 1, tem tudo escrito, a forma que ele criou, a forma que ele fez, e ele falava sempre no final: "E viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom". Cara, cada perfeição você pode observar várias coisas que existem aí pelo mundo, pelas coisas, eh, na natureza, você pode observar que é tudo perfeito, gente, não tinha como as coisas não serem tão perfeitas, de um Deus tão perfeito e Deus tão criativo. Então nós somos criação de Deus. Então nós somos uma criação, né, ali, uma coisa que o Senhor uma coisa é ótimo, mas o Senhor, ele fez de forma criativa, né. Então ele fez ali a gente a imagem e semelhança, né, ele fala: "Façamos o homem a imagem e semelhança". Então, toda vez que você tiver com essa questão: "Ai, porque eu não sou o quê, porque eu não sei, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo", lembra que você é criação de Deus e se coloque na posição de criação de Deus. Aleluia. Então, nós somos criação de Deus para praticarmos, fazermos a questão das boas obras. O que são as boas obras, né? Então, é essa questão da nossa missão, né? Que é a nossa missão de ir levar o evangelho a toda criatura, enfim. Mas o que eu quero dizer para vocês em relação a esse versículo, para vocês guardarem no coração de vocês, sobre essa questão da criatividade, né? Que somos criação de um Deus criativo, ok? Somos essa pessoa, somos esses seres criados por Deus de forma de um Deus extremamente criativo. Então, se somos criação de um Deus extremamente criativo, automaticamente somos também criativos. Aleluia. Rodei e cheguei nesse lugar que eu queria falar para vocês. Mas vamos lá, o que significa a criatividade? Criatividade num contexto geral. Gente, a criatividade, ela aqui tem um resumo, né. A criatividade pode ser definida como a habilidade de gerar ideias novas, úteis e originais, que resultam em soluções para problemas específicos. É a capacidade de pensar de forma não convencional, conectar informações e encontrar soluções originais para desafios complexos. Ou seja, isso aqui é o resumo do que é a criatividade, né. A criatividade é você pegar aquilo é um problema, você ter um problema ou ter uma situação, né, que você precisa resolver. De que forma? De forma a criatividade é que auxilia ali você, a gerar uma situação, solucionar. A criatividade veio para solucionar devido problema, enfim. Daí, com soluções originais, enfim, aí isso cabe a questão da criatividade. Então a criatividade, ela surgiu para solucionar um problema. Né, então, vamos trazer ali a questão né, antes, né, era tudo vazio, não tinha nada. Mas o Senhor falou: "Cara", eu imagino, né, não está na Bíblia, mas o Senhor falou assim: "Cara, é que está muito escuro". "É o que é isso? Espera aí, tem nada, é um vazio". Aí ele falou: "Haja luz", e houve luz. Aí através da fala dele, ele criou. Então automaticamente ele trouxe
né? Ele criou, ele surgiu, ele fez do zero ali, e houve luz. Então, ele foi ele é um Deus extremamente criativo através disso, né? Podemos observar que o Senhor é um Deus extremamente criativo, porque ele teve essa capacidade de, do zero, de algo que não existia nada, ter, né, a luz, enfim, diversas outras coisas. Então, eu até grifei duas palavrinhas super importantes que a gente precisa frisar quando a gente fala sobre criatividade, que é a habilidade e a capacidade. Ou seja, a criatividade, você só consegue atingi-la se você praticar e aprender, né? Então, você precisa, todo mundo. Espera aí que eu vou permitir aqui o acesso da galera. Então, todo mundo pode ser criativo. Então, você que fala assim, gente, você que fala, ah, eu não sou criativo, eu sou uma pessoa criativa. Gente, se você vai lá e incentiva a criatividade, porque a criatividade já está em você. O Senhor te fez. O Senhor, lembra do versículo que eu trouxe para vocês? Você é a criação de Deus. Então, se você é a criação de um Deus criativo, a criatividade está em você. Então, basta a gente correr atrás, né? Cada um tem a sua forma de transbordar ali a criatividade, né? Cada um tem a sua forma de mostrar a sua criatividade, seja escrevendo um texto, seja compondo, seja pintando, seja cantando. Então, cada pessoa tem a sua forma de transmitir essa criatividade. Então, é através da técnica, né? Através da técnica e da prática. Você precisa ter ali a técnica e precisa praticar para você conseguir ser uma pessoa criativa. Eita, que chegou, peraí. Eita, que chegou a batida. Batida-me com fogo. Eita, Débora. Não enche a bola dela, Peata. Pode encher. Pode. Deixe ela, deixe ela. Bom, então, a gente está falando sobre criatividade, tá bom, Dé? Eu estou falando sobre essa questão da que a criatividade, ela é moldada em você. Então, você precisa entender, primeiro, quem é você, né? Você entender que você é a criação de Deus, entender de que forma que a criatividade pode fluir em você. Às vezes, você está olhando o outro e você fala assim, nossa, eu queria ser tão criativo, eu queria ver uma pessoa que pinta, por exemplo, e falar, nossa, eu queria tanto ser criativo que nem ela. Mas você pode também ser criativo, mas do seu jeito, da sua forma. Então, o importante é o autoconhecimento. É você entender em você que você é criativo e de que forma, de que habilidade que você tem, que você pode transbordar essa criatividade. Então, não tem como ser criativo sem você praticar e você ter a técnica. A técnica nada mais é do que você ter o conhecimento daquilo. Tem um estudo que fala que quando você estuda algo, você pratica algo durante ali 2 anos, mais ou menos, 2 ou 3 anos, enfim, você se torna especialista naquilo. Então você vê que é possível sim você ser criativo. É só você começar a partir de agora. Estamos em 2025. 2027, já está com a cabeça de Einstein. Está com a cabeça explodindo de tantas ideias, tantas coisas maravilhosas, enfim. Então, a criatividade nada mais é que isso, tá bom? Daí, eu fui buscar ali, né, na questão da Bíblia, né? Falei assim, bom, vamos ver, se eu sei que Deus é um Deus de criatividade, eu vou buscar essa criatividade aqui na questão da Bíblia, né? Daí eu falei, que nem eu falei para vocês, ó, em Gênesis 1:1, Deus diz, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, o Senhor criou, ele teve a criatividade, ele criou os céus e a terra. Então, Gênesis 1 ali inteiro, você pode ver a criatividade do Senhor sendo feita. Você fala, meu Deus, esse é um Deus. Caramba, criatividade incrível, né? Incrível demais. Aí daí eu acho incrível porque ele criou tudo. Beleza. Ele criou, ele falou céus e terra, ele criou as coisas, enfim. Daí, lá em Gênesis 2:19, isso aqui eu achei fantástico, gente. Para mim, assim, acho que a gente poderia pegar isso aqui e encerrar a aula de hoje. Porque ali em Gênesis 2:19 diz, ó, olha o que diz
E o Senhor Deus fez com que de terra se produzisse toda sorte de animais do campo e toda sorte de aves do céu. E as trouxe ao homem, para ver como ele a chamaria. E como o homem a chamasse a cada animal, assim o nome lhe seria. Então, o Senhor criou tudo. Mas olha, ele deu a capacidade. Ele falou assim, ele chegou ali para Adão e falou, cara, bote nome aí dos animais que eu criei. Cara, ele deu capacidade a Adão. Ele falou assim, crie, gere o nome, fale aí o nome. E olha, ele diz aqui, como o homem chamasse a cada animal, assim o nome lhe seria. O Senhor poderia ter dado os nomes para os animais? Sim, poderia. Ele poderia ter dado esse nome, os nomes. Mas ele falou assim, não, vou deixar que o homem chame. Vou deixar que ele fale, ele que crie o nome ali dos animais. E ele respeitou isso, né? Então ele falou assim, cara, você vai chamar e a partir de agora, o que você chamar vai ser o nome daquele animal. Então ele mostra que ele deu essa capacidade pra gente, essa capacidade criativa pra gente. Porque lembramos-nos, nossa, português maravilhoso, que somos criação de Deus, de um Deus extremamente criativo. Então, se somos criação de um Deus extremamente criativo, somos também criativos. Então, achei incrível essa parte, cara. Então, você que fala assim, eu não consigo fazer, não sou criativa. Olha aqui, o Senhor já te deu essa capacidade, já falou assim, cara, vai lá, faça. E ali em Êxodo 35, do 31 ao 35, nessa parte, Deus está falando ali, né, para a questão da criação e da montagem ali do tabernáculo, né, que existia ali naquela época de Moisés, enfim. Daí, ele fala aqui, ó, Deus o encheu com o seu espírito, ele deu inteligência, competência e habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico, para fazer desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidar e montar pedras preciosas, para entalhar madeira e para fazer todo tipo de artesanato. Ou seja, o Senhor encheu, nessa época, o Senhor, o que ele fez? Ele encheu com o seu espírito. E através desse encher do espírito, ele trouxe inteligência, competência e habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico. Então, a gente pode ver que a criatividade, ela é dada, né? Ela é um dom enviado por Deus. É incrível demais. Então, ali em várias passagens assim também, o Senhor fala, né? Busca, 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 pede que eu te darei. Então, às vezes a gente não tem criatividade. O que a gente pode fazer, cara? A gente sabe que Deus é um Deus criativo. Meu, a fonte é Ele. Ele é a fonte da criatividade. Então, peça, Senhor, me encha ao ponto de que eu consiga ter essa criatividade. Meu, eu vou falar uma coisa muito pessoal, essa é a minha questão, né? Quando eu tento ser uma pessoa criativa, né? Tento gerar várias coisas. Mas quando eu não estou com um relacionamento com o Senhor de forma reta, ou de forma reta não, né? Mas não estou buscando mesmo ao Senhor, existe uma criatividade em mim já estabelecida, né? Lembrando. Mas quando eu busco ao Senhor, gente, é uma criatividade surreal. É uma criatividade que às vezes eu tô aqui e bum, cai, eu falo, meu Deus. Às vezes eu falo, Jesus, isso aqui não veio de mim, porque não vem de mim, vem dele. Ele é a criatividade, ele é a fonte. Então, quando você quiser a criatividade, ele é a fonte. Busque, peça isso a ele, que eu tenho certeza que ele vai te encher de criatividade, porque ele é a própria criatividade. Então, eu acho incrível demais. Ah, meu coração, coisa linda. E essa é a nossa função, né? A função de fazer as boas obras. Estamos aqui nessa aula para aprender isso, mas não por um acaso, não porque a gente quer sucesso, não porque a gente quer, enfim, deixar isso na gaveta, diploma na gaveta, nada disso. A gente quer aprender para ter esse propósito. Ali em 2 Coríntios 3, 4, mais ou menos, Paulo fala, somos cartas de Deus,
Somos a carta que as pessoas leem. Então, de que forma que a gente vem transbordando a criatividade que há em nós, sabe? Existe, claro, a criatividade que as pessoas, assim como todos os talentos que você tem, você pode utilizar tanto para o mal, né? Tanto para as coisas que não são do Senhor, mas sim para aquilo que o Senhor te colocou, sabe? Então, pegue aquilo que o Senhor te entregou e transborde, busque isso, peça ao Senhor, ore a Ele, em qual área você é bom, qual área você flui ali na criatividade. Eu tenho certeza que Ele fará, em nome de Jesus. Aleluia. Todos entenderam o que significa criatividade até agora? Tudo certo? Posso continuar caminhando? Sim, Beleza, tranquilo. Bom, então, que nem eu falei, a criatividade é um dom de Deus. Criar no digital é refletir a beleza do Criador. Como eu falei, somos cartas de Deus, cartas de Cristo. Então, quando a gente está criando ali no digital, quando a gente está criando, seja em tudo, mas principalmente ali nas redes sociais, gente. Espera aí que eu vou aceitar mais uma pessoa. Só um minutinho. Permitir. Então, a criatividade, quando a gente está criando ali na rede social, cara, a nossa função é refletir a beleza do Criador. De que forma que a nossa criação, de que forma que o conteúdo que a gente está trazendo está refletindo. De que forma? De que forma que ele está refletindo a beleza do Criador? Será que aquilo que a gente posta está realmente voltado a ele? Está refletindo a beleza do Criador, refletindo a nossa beleza, o nosso eu, sabe? Então, é muito sobre pensar na forma, de que forma que a gente vem trabalhado ali no digital, nas nossas redes sociais, enfim. Beleza? Daí, de que forma a gente já vai entrar aqui nessa questão de como buscar as referências, né? Ah, beleza, como que eu vou criar? Eu sei, tá? Orei pelo Senhor, orei para Deus, falei, Senhor, agora eu quero ser uma pessoa criativa. Orei, aí o Senhor derramou, aleluia. Mas, que nem eu falei, né? Existe a técnica e ali para você praticar. E de onde que você pode encontrar algumas inspirações para fazer essas postagens, essas criações de conteúdo? Eu trouxe algumas redes sociais e eu vou tentar, na verdade tentar não, eu vou fazer aqui com vocês, vou entrar nessas redes sociais para dar algumas dicas para vocês, tá bom? Vamos lá. A primeira é o Pinterest. Gente, o Pinterest é assim, ó, uma mão com açúcar de referências que você pode utilizar para você criar o seu conteúdo. Ele tem questão de design, frases, temas de fé, devocionais e conceitos artísticos cristãos, assim como está escrito aí. Ah, você quer referência do que usar de roupa? Vai lá, o Pinterest, pesquisa, usa. Lá ele é muito fácil de ser utilizado, né? Você vai, acho que você só precisa ter uma conta, ou às vezes você nem precisa ter uma conta para você fazer lá a pesquisa no Pinterest. E existem diversas opções de referência para você usar. Meu, você fala sobre conteúdo cristão. Aparece um monte de conteúdo cristão. E você pode usar e abusar dessas referências, que é muito bom o Pinterest. Gente, é muito bom. Eu uso ele demais para pegar algumas referências assim de textura, ou até mesmo alguns conteúdos de frases, né? Frases motivacionais, ideias, enfim. Ele é incrível demais, gente. Incrível demais. Já já a gente vai. Eu vou mostrar para vocês como funciona o Pinterest, tá bom? A gente vai primeiro passar nelas, depois a gente vai ver cada um. O TikTok, gente, é também maravilhoso para você usar ele de referência. Olha o que o texto diz aqui. Use o TikTok para identificar tendências de vídeos e adaptar criativamente para o reino. Exemplo, trends de transformação, adaptação para antes e depois de Jesus na minha vida. Eu estava conversando com a Dé, né, hoje, a Débora, para quem não sabe, é porque é assim, íntima aqui já, a batiza não tem. E a gente estava falando, né, sobre essa questão
das tendências, né, ali no TikTok. E o TikTok é um lugar hoje, né, eu não sei, isso pode ser mudado daqui para frente, mas é um lugar hoje em que tudo é feito para o TikTok. Música é feito voltado para o TikTok. As músicas atuais são feitas para o TikTok. Dança, é tudo assim, ó, tudo na dancinha do TikTok, porque é lá onde tudo bomba, é lá onde as coisas explodem. Então começa por lá e começa a transbordar em outros lugares. Então, por que não aprender com aquilo, aprender nesse lugar? Se está usando ali para fazer uma música que não tem nenhum sentido com aquela nossa missão, não tem nenhum sentido gospel, não tem nenhum sentido cristão, por que a gente não pode usar aquele ambiente para transformar ele através do nosso conteúdo cristão? Então, utilize todas as tendências. Não, lógico, antes de você ver uma tendência, algo que está dando certo lá, engajamento, você para, ora, a gente vai até conversar isso mais para frente daqui a pouco, sobre isso, né? Você vai ver a tendência e vai orar, vai falar, Senhor, será, será que vale a pena? Será que eu posso fazer? Que nem, existe uma influenciadora que ela faz umas entrevistas muito legais, né? Mas só que assim, ela não é uma influenciadora cristã. E ela tem o jeito dela, né, de fazer essas entrevistas. E é muito legal, né, com as pessoas, enfim. E eu acho legal a essência, né? Então, o que eu faço na hora de que eu vou criar alguma coisa através do TikTok? Eu olho e falo assim, cara, eu sei que se eu fizer isso aqui, vai escandalizar, lógico. Mas eu olho assim, eu tiro a essência. Eu vejo o que dá certo, o que pode dar certo ali no conteúdo cristão, né? Porque é muito. O que está dando certo é a essência. Às vezes não é nem em si, é, conteúdo em si, mas é a essência do conteúdo que está dando certo. Então ela tem um jeito de entrevistar muito legal. De que forma que eu posso pegar essa essência dessa entrevista e colocar meu dia a dia, vou colocar ali, por exemplo, nos eventos que tem da igreja, de jovens, enfim. Eu pego essa essência, coloco ali na minha ideia, né, no meu brainstorming, que depois também a gente vai conversar sobre isso, e eu falo, ó, é legal, esse jeito de entrevistar é legal. Lógico, tem algumas palavras que eu não posso falar, tem algumas formas que eu não posso fazer, mas a essência disso é o segredo, é você olhar, identificar a tendência, ver se cabe ali para sua realidade, né, para o contexto cristão e fluir nisso. Eu gosto demais, gente. TikTok para mim é incrível. E também tem uma aba do TikTok que é um nome em inglês. E depois eu escrevo para vocês o nome em inglês. Eu só tenho que lembrar qual. Mas tem um nome em inglês de uma aba lá no TikTok que você consegue ver os nichos, ou as hashtags, ou os assuntos que estão em alta em relação ao seu conteúdo e também ao conteúdo no geral. Então você consegue ver o que está dando certo já no seu nicho e você consegue ver o que está dando certo no contexto geral. Porque você consegue observar, você fala assim, ah, beleza, tá dando certo isso aqui no nicho X, né? Mas às vezes tu quer alcançar o nicho Y. De que forma que tu vai alcançar o nicho Y sem perder a sua essência? Você vai ver ele no geral, você vai ver o que está dando certo, você fala assim, tá dando certo isso aqui. Por que tá dando certo isso aqui? Porque funciona dessa forma. Então, eu vou pegar, extrair essa ideia, vou colocar no meu contexto, vou melhorar a ideia e vou utilizar a trend. Então, é assim que funciona. Eu tenho que só... Espera aí só um minutinho que eu vou descobrir o nome. Porque eu sempre tenho para pegar o nome. Eu sei qual é o nome, mas eu não vou tentar o inglês porque o meu inglês não é tão bom assim. Aqui, ó. Creators Search Insight. Então, é busca, ideias de busca para criadores. Olha, se bem que eu tô bem no inglês, sim. Aleluia. Ou não. Ó, vou colocar aqui no chat. Vocês vão lá no TikTok, o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar no TikTok, agora não, tá? Daqui a pouco. Vocês entram no TikTok, na aba de pesquisa, vocês colocam esse nome aqui. Porque lá você vai encontrar essa aba de conteúdos criativos, pesquisas criativas. É como se o Google tem essa opção também. Se você pode colocar
as coisas que estão dando mais certo. E ele mostra o que está dando mais certo. E é muito legal, porque você consegue saber o que está em alta e utilizar esse conteúdo em alta para falar sobre, ou puxar a essência, que nem eu falei, enfim. Então, o TikTok é um lugar muito legal. O 3 é o YouTube, né? Então, os vídeos de testemunho, devocionais, pregações e resumos bíblicos, elas são ótimas opções para você que vai fazer o seu conteúdo ali da igreja, né? O seu conteúdo para você, cristão, enfim. Você pode ver, você fala assim, nossa, esse vídeo de testemunho está muito legal. Então, por exemplo, a gente tem lá na nossa igreja congresso de jovens. Então, quando tá com, uma coisa que a gente tem muita vontade é fazer vídeos de testemunho, porque isso dá muito certo, muito certo. Ele é reconhecido como uma prova social. O que é prova social? É você mostrar que aquilo que você está fazendo está meio que funcionando, sabe? Provar de forma social, ou seja, pelas pessoas, que aquilo está realmente acontecendo. O seu processo está fluindo, o que você está oferecendo, de certa forma, está chegando ao objetivo. Vamos trazer no contexto empresarial. É tipo assim, tem uma marca que vende roupa. Aí ela vai pegar um testemunho ou um depoimento de alguém. Esse depoimento é uma prova social, porque ela sabe o que significa essa prova. De que aquela roupa está funcionando, é uma ótima qualidade. Então, é uma prova social. Por isso que tem esse nome. Então, o vídeo de testemunho é muito legal. Então, por isso que a gente quer muito fazer esse vídeo de testemunho. Vídeos devocionais também, você consegue tirar, extrair vídeos devocionais. Você fala assim, nossa, esse assunto que falou aqui no devocional é muito legal. Vou criar um conteúdo sobre isso. Esse podcast aqui tá muito legal, esse assunto. Vou criar um conteúdo sobre isso. Pregações também, pegar algumas pregações, o assunto que está sendo abordado na pregação, ou a própria pregação, criar conteúdo sobre isso. Resumos bíblicos também, enfim. Você pode usar e abusar do YouTube, gente. O YouTube está aí. Não para você soltar só e falar assim, tchau, bota aí e vai embora. Mas você pode utilizar ele para gerar suas ideias. Tem uma aba ali que é em alta. Dá até para ver aqui, ó, em alta. Aqui você consegue ver os vídeos que estão em alta, lógico. Então você consegue ver todos os vídeos que estão em alta naquele momento, né? E assim você consegue ver o que está dando certo, o que está engajando, o que está em alta naquele dia, naquele momento para você falar sobre, enfim. O próprio Instagram, Instagram. Explore, aqui diz, ó, explore a aba explorar. Explore a aba explorar, é muito bom. Usando hashtags relacionadas fé, palavra de Deus, vida cristã. Observe como outros criadores compartilham a fé de forma visual. A forma de você buscar uma referência, quando você vai criar um conteúdo ali cristão, é você pesquisar, lógico, conteúdos cristãos. Eita, peraí. Conteúdo cristão. Que você consegue tirar, né, extrair disso. Nem eu falei antes. Tem como pegar conteúdos que estão em engajamento sem ser cristão? Tem, mas você precisa tomar cuidado. O trabalho é bem maior do que você pegar algo ali que já está dando certo, sabe? Daí você me pergunta, Pedro, então é errado eu copiar? Sim, é errado copiar, mas não é errado se inspirar. O que significa? Que você vai olhar aquilo que está dando certo. A melhor coisa é isso, gente. É você ver que está dando certo, você trazer para a sua realidade. Não dá para fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, porque você não tem a sua identidade. Quando você não quer um conteúdo criativo, o que se torna um conteúdo criativo? É algo da sua essência, é algo diferente. É o porquê as pessoas precisam ver o seu vídeo e não o vídeo do fulano de tal, sabe? A essência, às vezes, o diferencial que há em você é aquilo que as pessoas buscam. Lógico, você não vai alcançar para todo mundo, mas às vezes a gente não vai agradar todo mundo, porque às vezes o nosso público é ali nichado. Tá tudo bem, né? Você vai agradar o seu público, né? Que gosta de você, gosta do seu jeito. Você não vai mudar ou criar um personagem para você agradar. Isso aí não tem como. Vamos lá fazer todo mundo terapia e buscar terapia, buscar o Senhor e buscar a sua verdadeira identidade, sabe? Então, o importante é, na hora que você buscar todas as referências, você
se inspirar, né? Você olhar e falar assim, ó, legal essa ideia. O que eu posso fazer de diferente para colocar a minha identidade nela? Então isso é muito legal. Então o Instagram é uma ótima opção. E ali na aba explorar, que é tem a casinha, né? E depois tem o símbolozinho de lupa para quando é no celular, mas quando é no notebook aparece a aba explorar mesmo. Você consegue ver diversas opções, diversos conteúdos super diferentes, conteúdos, assim, sensacionais para você utilizar. Tem uma opção também, mas isso é só para um perfil profissional. O perfil profissional do Instagram tem uma opção de quando você entra ali no painel de ferramentas, logo abaixo do seu nome do perfil, tem uma aba que é escrito Inspirações. Lá, ele pega pega várias ideias e te mostra várias ideias para você usar de inspiração para você criar o seu conteúdo, porque ele quer que você crie, né? Essa é a intenção do Instagram, que você fique e as pessoas que estão consumindo o seu conteúdo fiquem também. Que essa é a maior intenção da galera, do Instagram, né? É assim como eu conversei com vocês naquela semana, que a intenção das redes sociais é que você fique, né? Por isso que como ela é gratuita, então a forma que eles ganham dinheiro é você ficando ainda mais dentro das redes sociais, tá? Daí vem essa questão, né? Que nem eu falei. Mas atenção, inspirar é diferente de copiar. Então, se inspire nesses conteúdos. Se inspire nos conteúdos que aparecerem para você. Utilize, busque. Você fala, nossa, meu Deus, pega ali uma horinha do seu dia ou da sua semana. Pega ali 2 vezes na semana ou 3 vezes na semana, quantas vezes você quiser. Pega um tempo específico só para buscar referência. Vai salvando tudo, você vai falando, nossa, incrível demais essa ideia. Salvei. Pego, salvei. Peguei, salvei. Ah, quero, salvei. E você vai estudando aquilo. Eu fiz uma mentoria muito legal, que o moço que me mentorou, né, fez a mentoria para mim, ele falou que o pessoal lá, o que ele utilizava bastante de referência era conteúdos indianos. Porque a Índia tem 1 bilhão de pessoas, né? Então, se tá dando muito certo lá, tá dando muito certo lá. Porque existem 1 bilhão de pessoas. Então, se às vezes tá lá, o conteúdo tá, tipo, 10 milhões 10 milhões é pouco, porque são 1 bilhão de pessoas que moram lá na Índia. Então, ele pega muita referência de conteúdo indiano e pega a essência disso e transborda, né, e faz ali o conteúdo deles. Isso é muito legal, porque você vê o que está dando certo em outros lugares, outros países, né? E às vezes pode dar muito certo aqui. E você vem com um conteúdo que é extremamente original, né? Extremamente novo, porque não está, às vezes, nem, nem alto aqui no Brasil. Mas às vezes você pode ser responsável para trazer aquele conteúdo e aquilo dar super certo e bombar e falar, meu Deus, foi a partir através de nós. Faz através de nós, Senhor. É. Bom, então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês, antes da gente ir no próximo assunto, eu vou mostrar para vocês como funciona cada rede social, tá bom? Para você utilizar eles como referência. Vou compartilhar aqui a tela para vocês. Só um minutinho. Para eu mostrar para vocês como funciona. Eu vou mostrar. Deixa eu parar de compartilhar aqui a tela. Depois a gente volta. E vou aqui para o tablet. Vamos lá. Deixa eu tirar minha câmera, que senão vai ficar. Bom, vamos primeiro no Pinterest. Vamos lá. Todos estão vendo minha tela? Sim, Sim? sim. Fechou. Bom, vamos lá no Pinterest. Esse é o Pinterest. Esse tá no meu Pinterest, né? Então você pode ver que tem bastante coisa de Jesus, essa família, verdade, a vida, aleluia.
Tem bastante coisa de casamento, que eu salvo muita coisa. Ai, mas enfim, aqui são as principais escolhas do aplicativo para mim. Então ele viu as pesquisas que eu fiz, ou as coisas que eu me interessei, ou pesquisas que eu fiz recente, ou coisas que eu salvei, e ele joga essas opções de conteúdos para mim, né? Ele fala assim, ó, o que você acha desses daqui? Você acha legal? Ah, beleza. Aí eu vou pesquisar. Aí, eu quero pesquisar. Ah, não gostei nenhum desse tipo de conteúdo. Vem aqui na aba buscar. Aí eu venho aqui, ó, procure ideias e vou pesquisar. Conteúdo. Vamos fazer para um culto de jovens. Culto de jovens. Eu fazia muito isso quando eu faço, né? Na verdade, eu faço muito isso quando eu faço as artes de culto de jovens, né? Daqui, ó, pesquisei, culto de jovens. Daí, ó, tá vendo? Ele mostra diversas ideias, diversos tipos, temas, enfim, de banners de culto de jovens. Daí eu falo, caramba, tem um monte de legal. Nossa, amei isso aqui. Nossa, olha isso aqui, maravilhoso, sensacional. Vou usar, pego, salvo ele e começo a fazer. Isso eu uso muito quando eu vou fazer o design, né? Então, você que participar da minha aula de design, você vai ver que eu uso bastante essa referência, eu uso bastante o Pinterest para usar de referência. Mas aí você também pode pesquisar conteúdo para Instagram. Pode pesquisar várias coisas. Olha só, ele mostra aqui várias coisas que você pode fazer. Instagram, ó, um mês de conteúdo para Instagram. Aí ele mostra, segundo, espaço de trabalho. Terceiro, trabalho recente, que você está trabalhando. E aí ele vai mostrando várias ideias. Ó, não, isso aqui é outra coisa. Fiquei errado. Ó, ideias de conteúdo para stories. E você vai vendo que existem diversas opções de referências para você utilizar aqui no Pinterest. Além disso, também tem moda de roupa. Às vezes eu pesquiso uma foto de Jesus. Ele é muito bom também para pegar fotos, assim, banco de imagens. Se você pesquisa, sei lá, eu quero Jesus. Nossa, amei essa foto. Vou lá, salvo, crio um conteúdo em cima disso. Isso é muito legal. Então, o Pinterest é esse. O TikTok, eu não sei se eu tenho ele aqui. Mas vou tentar entrar ele aqui. Vamos ver. Aqui ele vai abrir. Abre, Eto. Ele saiu da minha conta. Então, Say a little prayer for you. A moment out. meu Deus, não atrapalha a minha aula, não. Pelo amor de Deus. Daí aqui, ó, vamos fazer aquela pesquisa que eu falei para vocês, ó, do Creators. Creators. Tá todo mundo falando dele, mas ninguém te explica Não. como usar. Aceite. A gente vai abrindo. Me deixa na mão o TikTok. Em 7. Meu Deus. Tá todo mundo. Ele não tá aparecendo para mim aqui no tablet. Não sei se é um. Wake up before I put on my makeup. Enfim, eu não consegui aqui mostrar no tablet para vocês, mas quando você entra no TikTok, você vai fazer essa pesquisa. E no celular, ele aparece no mobile. Eu não sei se alguma tipo de configuração diferente, enfim, que a gente não consegue ver. Mas eu quero mostrar muito para vocês. Eu vou ver se eu consigo fazer pelo celular. Só um minutinho. Eu quero mostrar. Aleluia. Ó, vou entrar aqui para vocês verem como funciona. E aqui é assim, aqui a gente fala e aqui a gente mostra. Deixa eu só parar de compartilhar aqui a tela.
Isso aqui. Tinha- É. Calma aí que eu vou entrar e vou compartilhar, gente. Bom, vamos lá. Agora eu estou aqui no meu celular, então vai ficar muito tranquilo. Compartilhar a tela. Vamos ver se vai aparecer. Aparecendo certinho? Pra mim tá aparecendo. Bom, vamos lá. TikTok. Eu vou entrar no TikTok aqui dos Gêmeos. Olha só. Esse aqui é o TikTok, para quem não conhece. Daqui a gente vai pesquisar, ó. Creators. Aqui apareceu, ó. Informações de pesquisas para criadores. Aí a gente vai entrar aqui. Daí aqui ele mostra, ó. Esses daqui são sugeridos, que no caso são pra gente. Certo? Lembra que nem eu falei para vocês? São os sugeridos. Então, todos esses aqui são sugeridos para você. No caso, ele identifica ali o seu nicho e fala assim, ó. Isso aqui está em alta ali no teu nicho. Para Jesus Cristo, Cristo salva, quem é Jesus para você, oração do dia, Jesus aí trend, enfim, aí você entra e você vê, ó, ele mostra toda a popularidade, ele mostra aqui vídeos relacionados, alguns vídeos para você utilizar, para você ver o que está dando certo, o que não está. E esse aqui são os populares. São aqueles que estão dando, que está em alta nesse momento, sem ser aquele do seu nicho, tá? Então, esses daqui, ó, são tudo assuntos que estão em alta neste momento. Aí você consegue ver aqui, ó, de moda, que está em alta de moda, que está em alta de comida, de esportes, aqui, ó, jogo libertais, São Paulo, ele mostra aqui, ó, popularidade nas pesquisas de novos eventos. Mais de 2 milhões, mais de 2 milhões de visualizações em relação a esse evento, a esse assunto, né, no caso. Então, você que faz ali o conteúdo de esporte, vai lá, fala, olha, então tá popular o jogo do São Paulo com o Libertad. Vou lá, falo sobre ele. Então, facilmente, o seu conteúdo ele vai ter um alcance bem grande, tá? Porque ali ele mostra que esse assunto está muito em alta. Então, você pode fazer isso. Você pode pegar essa referência e criar o seu conteúdo. Beleza. Esse é o TikTok. Daí o Instagram. Eu vou entrar no Instagram aqui do Ginas também. Olha só eu. Aqui na aba Explore, ó. Essa aba aqui do símbolozinho de lupa. Ele mostra aqui diversos conteúdos relacionados à minha pesquisa, aquilo que eu já curti. Então, olha aqui, ó. Toda pressão gera unção. Nossa, isso aqui, meu Deus. Isso aqui a gente falou na sexta-feira, aleluia. A pressão veio mais forte que eu esperava, muito bom. Então, ó, tá vendo? Você vai vendo que existem diversos conteúdos que você pode usar de inspiração, usar de referência. Você viu aqui, ó, 3 heresias populares que você pode estar repetindo sem perceber. Ó, incrível. Aí você fala, legal, tá? Cabe assim no meu nicho, beleza. E tem aquele do painel profissional. Você vai aqui, ó, no seu perfil, aí você clica aqui em painel profissional e, ó, ele mostra músicas em alta, são todas as músicas que estão em alta que você pode usar, você pode ouvir e ver se cabe ali no seu nicho. Ou tem a aba inspiração, ó, populares entre os seus seguidores. Então ele vai mostrar tudo que está sendo popular ali para os seus seguidores, as pessoas que estão te seguindo, né? Então aí você vai ver, é uma forma de você talvez conquistar ali já os seus conteúdos, enfim.
A aula de hoje está sendo salva? Tá sendo sim, né? Tá sendo salva. Depois ela vai pro YouTube. Fique em paz. E tem as sugestões aqui para você, que você pode usar, ó. Aí vai dar diversas ideias de conteúdo para você, ó. Esse aqui é um conteúdo, não sei de onde que é, mas você vê que já não é daqui do Brasil. E você pode usar, você vê que ó, tá dando muito em alta, ó. 1926 compartilhamentos. Então, tá fluindo muito. Você fala, nossa, que ideia genial, vou trazer aqui pro Brasil. Fazer aqui. Vou fazer aqui o meu conteúdo. Esse aqui também tá dando muito em alta. Isso aqui é muito bom. Meu Deus. Enfim, então são diversos conteúdos. Ó, ele mostra Reels com inspiração de áudios populares entre seus seguidores também. Algumas contas que você pode seguir, né, para você ver esses conteúdos, enfim. Então, a própria rede social te mostra diversas referências. Tem o YouTube também, como eu mostrei, mas eu acho que o YouTube eu já mostrei na questão do em alta, né? E, além disso tudo, é que eu vou voltar agora. Para de compartilhar. Você tem que lembrar. Ah, se liga. Bom, deixa eu só voltar aqui para não a galera curtir. Só um minutinho, gente. Bom, e além disso tudo, deixa eu voltar a compartilhar a tela para vocês. E além disso tudo, gente, vocês podem utilizar. Gente, eu uso muito. Agora é uma coisa mais pessoal, tá? Eu uso muito propagandas de televisão, livros. Peraí, que tem alguém querendo entrar. Eu uso muito propaganda de televisão para usar de referência. Eu uso muito aquilo que está em alta. Então, eu observo, quando eu crio algum tipo de conteúdo, eu observo muito que está em alta. Até as coisas que estão em alta assim mesmo, e eu falo, nossa, tá dando. Por que está dando em alta aquilo? Eu gosto sempre de tirar um relatório do porquê tá dando certo aquilo. Que nem eu falei para vocês, tirar a essência daquilo e gerar o meu conteúdo, tá? Então, isso é muito legal, gente. Utilizem isso na vida de vocês. Utilizem e abusem. É aquela questão de sentar, tirar um tempo para você ter ali o momento de você ter. É o tempo de referência, de você sentar e ter 1 hora ou 15 minutos. Aí eu vou ver referência sobre tal assunto. Vou ver só conteúdo sobre tal assunto. Isso é muito bom, porque você gera um conteúdo na sua cabeça, você gera uma capacidade de mundo na sua cabeça gigantesca, porque são várias coisas que você pode tirar e utilizar para criar, para fazer a sua criação de conteúdo. Beleza? Tudo certo? Alguma dúvida em relação a tudo que a gente conversou até agora? Não. Eu. Claro, Pedro. Maravilha, maravilha. Beleza. Daí, beleza, você foi lá, viu as referências, viu tudo que deu certo, tudo que tá dando certo. Ah, meu Deus, olha, vi aqui no TikTok, vi que isso aqui tá bombando. Tá, beleza. De que forma que eu vou adaptar essa tendência para o conteúdo aqui cristão, né? Para o nosso conteúdo, no caso, somos nós cristãos. Enfim, o que você vai fazer? A primeira coisa você vai discernir, né? Você vai perguntar para você. Isso aqui, essa trend aqui, a forma que eu vou abordá-la, ela vai glorificar a Deus? Ela vai apontar para Cristo? Vai apontar para Cristo ou vai ser só uma forma de eu tirar sarro com alguém? De eu tirar sarro com alguma situação? Porque é muito. Isso é quando a gente pega a referência e a gente vai criar um conteúdo, às vezes está dando muito certo, e a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente faz, com a referência que a gente pega. Porque pode gerar um processo para nosso lado, que a gente vive num país que há uma Constituição, há uma lei, então a gente precisa tomar todo o cuidado com aquilo que a gente vai fazer referência. Para a gente, às vezes, pode ser super engraçado, mas para alguém pode ser uma coisa que afete muito ela.
E daí você vai ter que responder diante dessa situação. Então, primeiro, faz aquela questão da discernir, tá? Deus, volta para si mesmo. Volta para si mesmo e fala assim, isso aqui que eu vou fazer vai glorificar a Deus? Não vai? Então é melhor deixar quieto, né? É melhor deixar para outro dia ou nem fazer, né? Isso é muito bom, é muito importante você fazer na hora que você está adaptando ali a tendência. Você vai contextualizar, discerniu, glorificou a Deus? Beleza. Ou essa forma que eu peguei aqui da tendência, essa essência da tendência, ela vai glorificar a Deus? Beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou contextualizar para a minha visão cristã, o meu posicionamento. Isso aí eu não posso deixar de lado. Não posso deixar de lado o meu posicionamento cristão. Então, o assunto é sobre, sei lá, o assunto é um assunto polêmico. Sei lá, enchente da sua cidade. Tal fulano de tal tá tendo um posicionamento diferente da igreja. Contextualiza ali, pega ali aquilo que está acontecendo e traga e coloque a sua visão cristã. Mostre que você tem esse princípio, né? Que a sua igreja, principalmente, para você que faz conteúdo para a sua igreja, que tem sim um posicionamento. Não dá para ficar em cima do muro diante de algumas situações, gente. Não dá. Tem algumas coisas que você não pode simplesmente ignorar. Você precisa colocar a sua visão cristã. Porque enquanto tem gente aí ensinando qualquer coisa, falando sobre qualquer coisa, pegando vários assuntos, explicando de diversas coisas, colocando o ponto de vista dela, e a gente fingindo que tá tudo bem, tem pessoas sendo influenciadas por isso. Tem pessoas sendo influenciadas por todo esse tipo de conteúdo, por essa opinião, por coisa que não é verdade. Então, se a gente detém da verdade, se a gente detém do caminho, né, e a vida, então por que não a gente colocar e trazer a nossa visão, aquilo que é princípio, né, no nosso dia a dia, na nossa visão cristã, enfim. Então, essa é uma das formas de você pegar uma tendência. É você contextualizar ali para o seu meio, ali para trazer o seu princípio, trazer o princípio cristão, trazer a identidade, trazer o firmamento ali da própria palavra mesmo, né? Então, é super importante. Depois que você fez todos esses processos, você vai entregar uma mensagem bíblica no formato da Trend. Então, você vai fazer com sucesso aquilo que você tem para fazer, né? Então, você consegue atingir o seu objetivo, porque você conseguiu discernir, viu, fez essas perguntas do tipo, glorifica mesmo a Deus? Vai fazer algum sentido? Beleza, então vamos fazer. Contextualizou, tudo certinho, então a mensagem com certeza vai alcançar. Porque lembrando, lá na nossa aula 1, a gente falou sobre a comunicação, quando o receptor, quem está recebendo a mensagem, não entende a nossa mensagem, a culpa é nossa. A culpa é de quem emite a mensagem. Então, você precisa entender de que forma que você vai criar esse conteúdo. Ok? Tudo certo? Tudo certo até agora? Tudo certinho? Deixa o seu like. Sim. Certo. Beleza. Check. Bom, daí a gente vai entrar numa coisa muito legal, que é o brainstorming. O que significa brainstorming, gente? Brainstorming é um processo, né, que você pode utilizar para tudo na sua vida. Tudo. Tudo na sua vida você pode utilizar brainstorming, mas principalmente para projetos. E também a gente pode usar durante a criação do nosso conteúdo. Eu trouxe aqui um resumo do que é o brainstorming. O brainstorming nada mais é do que o significado dele, né? Ele é uma palavra em inglês, né? E significa tempestade de ideias. Ou seja, é um processo criativo onde, sem julgamentos iniciais, lançamos o máximo de ideias possíveis para depois refiná-las. Então, é aquele momento que você sabe que precisa, sei lá, eu vou falar sobre fé. Beleza. O que eu vou falar sobre fé? Eu posso fazer um vídeo sobre tal coisa. Eu posso tirar uma foto. Eu posso escrever. Eu posso pintar. Então, tudo isso você vai colocar num papel. Isso que você está fazendo é um brainstorm, é uma tempestade de ideias. Existem momentos, quando muita empresa faz isso, que são os momentos de brainstorm. É um momento que você
que a galera senta lá e começa a gerar ideias. E nenhuma ideia pode ser lançada fora. Nenhuma ideia, nesse momento do brainstorm, tá? Por mais que você possa achar a ideia boba, às vezes a ideia que você criou é uma ideia, cara, que, meu Deus, é isso aí, encontrou. É esse, encontrou o objetivo, sabe? Ou você pode pegar a ideia que fulano A falou, fulano B falou, juntar e formar uma ótima ideia. Então, assim, aquele momento de você pegar no papel, escrever tudo no papel, tudo que você precisa, tudo de ideia que você tem, por mais que possa ser pouca às vezes, mas você coloca tudo no papel. Você fala assim, ó, eu sei que eu preciso falar sobre, sei lá, sobre Bíblia. Ah, eu vou falar no meu conteúdo sobre Bíblia. Beleza. O que eu posso fazer? Ah, eu posso falar sobre o evangelho, os evangelhos, eu posso falar sobre as cartas de Paulo, posso falar no contexto geral da Bíblia. Então, existem diversos assuntos que dá para ser falado sobre a Bíblia, entendeu? Então, o momento de brainstorming é isso, é você pegar um assunto principal do que você quer fazer e você colocar, gerar várias ideias para solucionar ou falar sobre determinado assunto. Então, o brainstorming é uma ótima forma de você criar esse conteúdo, você criar esse conteúdo criativo, jogar todas as ideias incríveis ou até bobas dentro de um papel, tá? E aqui são alguns passos para o brainstorming, tá? Existem 4 passos, mas existem muitos mais passos, mas eu resumi para também não ficar um negócio muito exaustivo, né? O primeiro passo, que nem eu falei para vocês, é definir o objetivo. Então, você vai definir o objetivo. Que nem eu falei. Cara, vou lá, vou falar sobre Bíblia. Beleza. Definir o objetivo, que é preciso falar sobre Bíblia. É que nem a Andresa está aqui. Ela vende consórcio. Ela é consultora especialista em consórcio. Então, o que ela faz? Ela vai falar sobre consórcio. Então, ela vai definir o objetivo dela. Então, ela vai sentar e vai falar assim, eu quero falar sobre consórcio. Beleza. Quero falar sobre consórcio. Vou usar você de exemplo, tá, Andresa? Do nada eu falando sobre a Andresa falando, não, pelo amor de Deus, não fale, não. Não, pode falar. Então, ela é especialista em consórcio. Então, ela quer criar um conteúdo de consórcio, então ela vai sentar e vai falar assim, vai pegar um papel até em branco aqui, e vai escrever assim, ó, eu quero falar sobre consórcio. Gosto muito de mapa mental. Não sei se vocês conhecem ou já viram algum tipo de mapa mental. Mas o mapa mental nada mais é do que o que a galera faz. Ela escreve o assunto, né, o objetivo, o assunto principal, e ela gera são diversas setinhas que elas vão falando sobre aquele assunto. O mapa mental nada mais do que um tipo de brainstorming, mas, né, falando sobre diversos assuntos. Mas você pode usar o mapa mental para fazer esse brainstorm. Então, você definiu o objetivo. A Andressa foi lá e fez o quê? Definiu o conteúdo dela de consórcio. Beleza. E aí, o passo 2. Ela vai lançar as perguntas, né? Do tipo assim, tá, eu sei que eu tenho que falar sobre consórcio, mas para quem eu vou falar sobre consórcio? Qual é o público que eu quero falar sobre consórcio? Quantos anos o meu público vai ter? Qual é o público-alvo? Em qual cidade? De qual país que eu quero falar? De qual língua que eu quero falar? Vamos trazer um pouco ali para o contexto cristão, né? Eita, eu achei que eu fechei. Amém. Então, a gente Ó, pode... eu tenho um projeto de expansão, hein, Pedro? Ó, Eu tenho um projeto de expansão que eu estou levando nas igrejas e através do nicho do consórcio, né? Eu estou sim. fazendo isso. Eu estou fazendo a vida financeira à luz da Bíblia, né? Olha, Então, esse final de semana mesmo, eu fiz a exposição e é isso que eu estou levando para as igrejas, né? Para a igreja, eu digo assim, para os irmãos, né? Aí, para a sim. igreja em si, eu estou levando o projeto, né? Saia do aluguel, né? Expansão também Legal. do templo. Muito bom, tá vendo? Então você pode pegar, ela pegou ali a ideia, pegou aquilo que ela vende, entendeu o público-alvo dela e criou um projeto para o pessoal ali, para a área cristã, né? Então você pode fazer isso, você pega ali o seu objetivo, né? Ali falando agora conteúdo cristão,
quando você vai lá, você está fazendo o seu conteúdo da sua igreja, por exemplo, você vai lançar as perguntas, para quem eu vou fazer esse conteúdo? É para o Ministério de Jovens. Não, é para o pessoal, sei lá, dos maduros. Não, é para o pessoal, criança, é adolescente. Não, é o pessoal que acabou de chegar na igreja agora. Não, é o pessoal que já está mais antigo. Então, você vai lançando essas perguntas. E é como se fosse um funil. Ele vai se estreitando conforme o caminho. Aí você vai, depois que você fez essas perguntas, você respondeu essas perguntas, você vai anotar todas as ideias que você tiver. Então, objetivo, vou falar sobre a Bíblia. Pergunta aberta. Vou falar sobre a Bíblia para as pessoas que estão chegando agora. Então, a galera que está chegando agora, então eu já sei que a minha linguagem não pode ser uma linguagem de pessoa que já está há muito tempo na fé, porque a pessoa chegou agora, então ela não entende o que ela está falando, o que você está falando. Do nada você falar, a unção, vai cair o fogo do céu. Você que é crente, já você vai falar, eu já sei o que ela está falando. Mas a pessoa que não é crente vai ficar, tipo, vai cair fogo. Meu Deus, cadê o extintor? O que eu vou fazer? Vou apagar? Tem que jogar água? Não, entende? Então você precisa adaptar ali o seu e entender para quem você está falando. Então, definir o objetivo. Falei sobre Bíblia. Fiz essa pergunta. Já sei que para quem eu vou falar. Aí eu vou jogar todas as ideias. Então, eu já sei que eu vou falar para o pessoal que está chegando novo na fé. Então, o que eu posso fazer? Vamos lançar um devocional. Vamos falar o que significa a Bíblia. Vamos falar sobre a estruturação dos evangelhos. Como funciona o período do Pentateuco. O que quer dizer, o que Paulo quer dizer em tal coisa. Enfim, lança todas as ideias no papel. Nenhuma pode ser considerada não válida, porque depois ela pode ser considerada muito válida e muito, muito boa para você utilizar, né? E o passo 4, daí o passo 4 nada mais é do que você refinar. Você pegou, tirou várias ideias, daí você vai lá e fala assim, beleza, eu acho que é melhor a gente falar sobre cartas de Paulo. Beleza, como que a gente vai falar sobre as cartas de Paulo? A gente vai gravar um vídeo. Não, a gente vai fazer um carrossel. Então, esse momento, esse passo 4 é você refinar de que forma que você vai criar aquele conteúdo. Então, você vai pegar e vai falar assim, eu vou criar um carrossel. Vou criar um roteiro e a gente vai gravar um vídeo falando sobre as cartas de Paulo. Então, esse passo a passo é muito importante de você fazer. Seja com você sozinho, seja você com o seu grupo, você no seu ministério, você na sua igreja. Isso é muito legal de você fazer, de ter esses momentos de brainstorming com o pessoal que faz um planejamento de conteúdo. Isso é muito legal, porque você consegue pegar várias ideias de diversas pessoas, você soma aquilo, é como se fizesse um grande mousse. E saísse extremamente bom. E sai uma ideia extremamente criativa de um brainstorm, de um momento, sabe? Que às vezes você fala, é bobo. Não, às vezes a sua ideia não é boba, não. A sua ideia é incrível, ela vai alcançar as pessoas, entende? Então, nada pode ser destacado, não. Descartado no passo ali do brainstorm, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Alguma dúvida em relação ao brainstorm, no contexto geral? Deu para entender? Sim, deu para entender. Deu? Certinho? Check, 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 check. Beleza. Daí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai praticar. E como estamos felizes. Daí, eu trouxe aqui para vocês os exercícios da semana. Lembrando que o nosso workshop do Dinasex funciona da seguinte forma. A gente tem exercícios pense e ore. Pense, você vai praticar, você vai botar a mão na massa, e o ore, você vai orar pelo assunto específico, né, do que o tema específico que a gente falou aqui durante a aula, tá? Então, o exercício pense dessa semana, o que você vai fazer? Você vai separar 10 minutos do seu dia e você vai fazer um brainstorm pessoal. Ou brainstorm pessoal, ou um brainstorm da sua igreja. Você vai pegar ali o seu grupo da sua igreja, do marketing da sua igreja, e você vai sentar, e vocês vão sentar e vão colocar tudo e vão fazer um brainstorm. Vai falar,
cara, eu quero falar sobre tal coisa. E vai começar. Gente, eu preciso fazer muito isso, porque eu tenho várias ideias na minha cabeça e às vezes elas estão todas bagunçadas. Por quê? Eu não coloco no papel, eu faço brainstorming, tá vendo? Brainstorming é super importante. Então, separe esses 10 minutos do seu dia, faça o brainstorming ali do seu pessoal ou ali em conjunto ali com o pessoal da igreja, tá? E vocês vão fazer todo esse passo. Vocês vão definir, vão escolher um tema, né? Graça, fé, esperança. E anotar o máximo de ideias de postagem. Ou seja, vídeo ou conteúdos possíveis para fazer. E sem se preocupar, que nem eu falei, sem se preocupar se são boas ou ruins no primeiro momento. Então, no primeiro momento, vocês vão ver um tema bíblico, né? E você vai falar, eu vou falar sobre graça. Beleza. Eu vou anotar os máximos de ideias de coisas que eu posso falar sobre a graça. Posso pegar. Escrevo. Vou lá, vou ver. Aí depois você vai selecionar uma ou duas ideias e você vai desenvolver ela melhor. Então você falou, eu vou falar sobre graça. Mas beleza, eu vou falar sobre como conquistar a graça. Beleza, aí eu vou desenvolver melhor. Eu sei que eu vou criar um vídeo, vou fazer um roteiro sobre esse assunto, né? Então, você vai fazer esse exercício durante essa semana, tá? Tem uma semana aí para você fazer um conteúdo muito legal, muito divertido, muita gente boa. Gente, uma ótima ideia, uma ótima coisa para você fazer, e eu não falei sobre ele aqui, mas talvez eu vou falar isso na semana que vem, na hora que a gente for fazer o planejamento estratégico mesmo. E semana que vem vamos fazer um planejamento estratégico aqui. Muito legal. De que forma que você pode também gerar conteúdos criativos? Inteligência artificial. Gente, a inteligência artificial é uma ótima forma de você utilizar para gerar conteúdos criativos. Só que a inteligência artificial, ela não vai fazer para você sem você defini-la. Você precisa definir ela bem estruturadinha. Por exemplo, o ChatGPT. O ChatGPT é uma ótima fonte para você criar conteúdos criativos. Só que, no ChatGPT, você precisa ter os prompts. O que significa o prompt? É a estrutura. É a estrutura do que ele precisa fazer para você. Então, por exemplo, se você chegar e falar assim, chat, eu preciso falar sobre graça. Ele vai dar as ideias. Mas, às vezes, se você chegar para ele e falar, eu preciso falar sobre como chegar até a graça, de que forma que eu posso chegar até a graça, isso vai ser um vídeo, eu preciso que você faça o roteiro desse vídeo para que alcance tal público. O objetivo é engajar, ou o objetivo é ensinar. Quando você faz essa estrutura e manda para ele, é surpreendente o resultado. Surpreendente. Ele faz um negócio para você e ele te ajuda. Então você utiliza ali a inteligência artificial ao seu favor. Mas lembrando, ela não vai fazer para você se você não estruturar ela direitinho. Ela só vai fazer e vai faltar alguma coisa, você vai ver que nunca vai chegar ali ao que você está querendo, almejando, enfim. Então, você estrutura a forma que a IA vai trabalhar, né? Existem ChatGPT, mas existem outras IAs, enfim. Depois a gente fala mais sobre elas, tá bom? E depois que a gente fez o Pense, beleza? A gente vai orar. Só que o Pense e Ore dessa vez, para você fazer o Pense, você vai ter que orar, tá? Antes era separado, né? Uma coisa da outra. Só que dessa vez a gente vai ter que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou primeiro orar e depois fazer, tá? O que você vai fazer? Você vai orar pedindo a Deus, pedindo que Deus desperte e renove sua criatividade para a sua missão. Então você vai sentar no seu relacionamento com Deus, você vai falar, Senhor, eu preciso que o Senhor desperte ou renove a minha criatividade, que há em mim, que eu sei que já é em mim, para que eu cumpra a missão, para que eu cumpra o bid, sabe? Então, faça essa oração, peça sabedoria para usar suas ideias de forma que glorifique o nome dele. Consagre sua mente e seus projetos a Deus, reconhecendo que a verdadeira inspiração vem do Espírito Santo. E nem a gente falou lá, quando eu trouxe a passagem de Êxodo, né? Que o Senhor encheu de o Espírito lá, o pessoal que estava fazendo, para fazer ali a parte do tabernáculo, né? E da parte criativa, né? Então,
faça isso, gente. Ore a Deus pela criatividade. Quando não vem a criatividade, a melhor coisa que você faz é sentar, refletir, às vezes parar 5 minutinhos, 10 minutinhos do seu tempo, respirar, olhar a natureza, falar com o Senhor, falar com Deus, né? Falar com Ele, falar assim, Senhor, eu preciso de uma ajuda. Às vezes um pássaro que passa na frente, o Senhor enviou aquele pássaro assim, e você fala, meu Deus, é isso. Aí a ideia vem, aí tu senta, faz. Não adianta pressionar. Não adianta pressionar de uma forma, preciso fazer, preciso fazer. Criatividade, ela é técnica, sim. Só que você precisa entender como ela funciona, né? De comer, passinho em passinho, de passo em passo. Enfim. Entenderam os exercícios dessa semana? Tudo tranquilo? Alguma dúvida? Sim, agora é só praticar. Aleluia! Diz que eu gosto. Tudo certo? Ai, peraí que eu acho que eu espirro. Foi. Ih, agora foi. Daí, antes da gente terminar, gente, eu quero só. Eu peguei essa frase aqui, eu achei ela muito boa, né? Só pra gente relembrar o que a gente está fazendo aqui. Que criar. Essa frase é incrível. Criar para o reino é muito mais do que ser inovador. Ser fiel, ser luz e ser voz. E cada conteúdo produzido por você seja uma semente plantada no coração de alguém. Então, que toda vez que vocês forem criar conteúdo, fazer um conteúdo para a sua rede social, que nem eu falei, vocês precisam refletir a beleza do Senhor. Vocês precisam entender que é uma semente plantada no coração de alguém. Pode ser uma semente plantada no coração de alguém. Ah, Pedro, mas vai ser no coração de todo mundo. Mas tudo bem. Não importa sobre isso. Se ao menos o seu conteúdo salvar uma vida, é uma vida, gente. É uma vida, sabe? Então, que você possa ser isso. É ser fiel. Não é só inovação, não é sobre só a técnica. Mas é também ter a unção do Senhor sobre você. Ser enchido, né? Ser preenchido pelo Espírito Santo. Então, que vocês possam entender isso na hora de vocês praticarem e criarem um conteúdo de vocês. Tá bom, gente? Amém? Bom, Amém. Obrigada, Pedro. e foi isso, gente. Muito obrigado pela participação de vocês na aula de hoje. Eu espero que vocês possam ter entendido. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso, tudo que a gente conversou, vocês podem entrar em @DisneyAssistant, que está aparecendo aí na sua tela, para você colocar sua dúvida, o seu questionamento, enfim. E semana que vem, que nem eu falei para vocês, a aula 4, a gente vai criar um planejamento estratégico. A gente vai aprender de que forma a gente vai criar um planejamento estratégico. Vou trazer ideias para vocês, estrutura, tudo bonitinho. Vai ser super legal, super genial, gente. Tô amando. Alguma dúvida? Tudo certo? A Sim. atividade tu vai deixar salva Vou em deixar algum salvo. lugar? Essa aula vai ficar salva, vai ficar salva no YouTube. A gente também tem a plataforma, que lá você consegue a aula e também o material de apoio. Que é Isso, eu esse, perguntei errado. É isso mesmo, material de apoio, isso. que é esse aí. Eu posso mandar também lá no grupo. Vou mandar lá no grupo do G, Ah, tá bom? Bom, gente, Deus abençoe vocês. Até semana que vem e vamos embora. amém. Boa noite, até. Boa noite, gente. Tchau, tchau.